Olá, pardais vermelhas, olá, pardaios vermelhos. Eu sou Otávio H, este aqui é o Super 8 e hoje, depois de muita insistência de vocês, eu dei o braço a torcer e resolvi falar 2 dedinhos de prosa sobre esse filme de espionagem sensual que andou deixando o galerê ouriçadinho. Estão comigo? Então, simbora! Por que os espiões russos só falam inglês? Esse filme seria sobre uma cirurgia sangrenta no Jack Sparrow? Se os prostitutos da Rússia são funcionários públicos, será que lá existe auxílio putaria? Tudo isso e muito mais. Agora, idiota. Uma ex-bailarina russa é recrutada para fazer parte de um programa de espionagem para o governo que tem como forte a sedução. Para isso, ela deverá se desapegar do próprio corpo e de seus tabus. Enquanto não se decide se aceita ou não essa peleja, acaba entrando numa missão ousada para encontrar um traidor do seu país que tá passando informações para os Estados Unidos. A sensação que eu tive ao ver a Operação Red Sparrow era de que a história era bacana, com idas e vindas, destinos entrelaçados intrigantes e curvas e viradas dramáticas curiosas, que faziam valer o ingresso. Tinha uma substância durante todo o desenrolar da história, sacomé? Mas também havia significantes camadas de gordura no meio que atrapalhavam uma imersão mais agradável da minha parte. A pergunta que não me saía da mente era: precisavam enrolar e complicar tanto? Por exemplo, quando entrou demais naquela subtrama da colega de quarto dela lá, eu confesso que o meu interesse foi dar um passeio. Logo depois o filme me fisgou de volta e eu fiquei indo e vindo assim o filme todo. Caguei, me interessei. Caguei, me interessei. E pô, não é tão legal quando o filme te premia com bons momentos só porque você teve que aturar outros maçantes. O ideal é que a experiência seja agradável como um todo. Infelizmente, não foi o caso. Operação Red Sparrow foi exaustivo pra mim. Mas claro, eu preciso ser mais específico quanto ao que funcionou e o que não funcionou. Não é verdade? É verdade. Pois bem, funcionava quando a trama se movia pra frente. Quando a gente via a correlação de um ponto A gerando uma consequência que levava a um ponto B. Porém, não funcionava tanto quando o filme custava demais pra ligar esses pontos. Vamos tomar como exemplo a escola de putaria. Ela é o ponto A. E a que exatamente ela leva? A uma consequência B, ok, que eu não vou dizer qual é. Mas até a gente chegar nesse ponto B, a gente passa por um C ligado a um D. E entre o C e o D tem um E e um F e um G e um H. Parece confuso? Pois é, confuso mesmo. Uma coisa é você dar uma pista no início do filme e ligar a uma recompensa lá no final. Legal. Outra coisa é você gastar meia hora ou mais de filme, desenvolver uma subtrama só pra motivar uma personagem a agir de uma determinada forma que a gente só vai captar a correlação depois de 1h30 de filme. Pois a escola de putaria foi isso. Só um adereço que levou tempo pra caboges. Se a gente não tem uma sensação negativa durante esse momento, é porque acontecem situações bem dinâmicas, únicas e provocantes. É uma escola de como usar sexo com fins de espionagem. Como achar isso desinteressante? É meio difícil, né? O que não muda o fato de não ter servido a história. Aliás, se viu como fator motivante. Ou melhor, um dos fatores que geraram um certo sentimento na protagonista. Sim, porque tiveram vários, e outros até mais fortes. O que torna essa passagem da protagonista pela escola ainda mais gratuita. E o mais bizarro é que essa sequência gratuita é justamente o que dá nome ao filme. A proposta talvez fosse abordar o lado sexual e pesado da espionagem, mas só pela escalação da Jennifer Lawrence a gente já consegue deduzir que não iriam tão longe assim. Até que há algumas cenas um pouco mais reveladoras e outras que sugerem uma maior violência, mas nada que a gente possa realmente chamar de surpreendente. Claro, levando em consideração a temática do filme. Se aquela cena do hotel, por exemplo, acontecesse em Jogos Vorazes, aí seria um escarcéu da bexiga lixa. E a ideia por trás desse programa do governo é até meio idiota. Pra que forçar pessoas a participarem de algo que exige um comprometimento tão grande? Se a pessoa não tem jeito nesse negócio de sensualidade, ou não quer participar, nunca vai ser um bom agente. É desperdício de tempo, é desperdício de recurso, é desperdício de gente. E ninguém achou que seria uma boa ideia dar uns treinamentos táticos ao pessoal? Bom, antes o filme explorasse melhor as aulas de forma que ou gerasse uma consequência mais substancial, ou ainda que algo aprendido lá fosse usado durante o filme. Nem que fosse uma posição de Kama Sutra da borboleta degenerada. Só que o filme preferiu ignorar isso e enxergar a protagonista como um talento nato, que não tem nada a aprender, mas sim a ensinar. Inclusive técnicas de espionagem e porrada. Mesmo que ela tenha se dedicado a vida toda à carreira de bailarina. Você vê que é um filme que considera bastante aquele negocinho chamado verossimilhança.
Né? A performance da Jennifer Lawrence também não colabora para deixar a experiência mais agradável. Ela tenta imprimir que é durona com uma inexpressividade injustificadamente constante e só consegue oferecer uma composição tão insossa quanto desinteressante. Se a gente aguenta acompanhar a moça, eu acredito que é por curiosidade para saber aonde a trama vai levar e por simpatia prévia que a gente tem pela atriz. E até os poucos momentos em que ela foge dessa sisudez, achei um truque medíocre de atuação. Ora, uma coisa é você oferecer uma personagem pouco expressiva, mas ainda assim humana, crível e dar sutis toques de emoção, como a Frances McDormand em 3 Anúncios para um Crime. Outra coisa é interpretar uma parede e dar um sorrisinho ou uma carinha de medo de vez em quando e achar que tá fazendo um grande feito. Tédio define essa personagem, tédio define a minha reação a ela. Enquanto isso, os demais atores precisam ocupar os postos óbvios dos seus respectivos lados, sem poder exibir muitos traços de personalidade que não sejam escrotos e piedosos, frios, sádicos e cruéis do lado dos russos e bonzinhos, comprometidos e bons samaritanos do lado dos americanos. E nesse panorama, Joel Edgerton se destaca pelo carisma do ator e pelo tempo em tela, enquanto Matthias Schoenaerts é um dos poucos que consegue esboçar algumas camadas, mesmo que seja só um rascunho a lápis bem de leve. Afinal de contas, o roteiro não deixa que seu personagem seja muito além de um... Tecnicamente, a fotografia tem bastante cinza. E foi só o que eu consegui pegar porque a sessão que eu vi no UCI do New York Center tava tão escura que pareciam ter diminuído o brilho do projetor para economizar energia. Parabéns, viu, UCI, pela cagada? Deu para acompanhar o filme? Deu pra entender a história? Deu também, mas não me peça pra falar da fotografia porque não vai estar rolando. Quanto à montagem, é o que define o filme. Tem pena de cortar as gordurinhas e o filme se estende em alguns momentos mais do que o devido. Por mais que tenham alguns momentos bem tensos e empolgantes, como aquele do risca-faca lá, não vou dar muito detalhe, a história capenga demais pra fluir e numa tentativa de se tornar complexa, acaba em geral sendo bem confusa e enrolada. E lá vai minha reação ao filme. E você concorda comigo, discorda de mim, deixa aí nos comentários. Mas eu tô numa leva bem amargo, hein? Daqui a pouco a galera vai chegar aí. Mas você tá muito mal amado, só fala mal dos filmes. Mas gente, o que é que eu posso fazer? Tá vindo a onda de filme médio, filmes que tem uns prós, mas também tem uns contras. Eu tenho que ser sincero com vocês, né? E filme excepcional é raro, gente. A maioria é tudo bom, médio, mas os extremos são mais raros. E se você gostou desse vídeo, você vai dar seu like, não vai? Se você gostou do canal, você vai ver outros vídeos do canal e se gostar, se inscreve, beleza? Jaelson. Notaram que esse vídeo é um extra? Pois é, no finalzinho das minhas férias eu dei uma capengada, deixei um dia faltando, mas agora está pago o dia que eu deixei faltando um ensaio para o 3º vídeo semanal, hein? Tô testando, tô vendo os meus limites. Então é isso, Mission Separate tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela chunka de vocês, muito obrigado, até a próxima e tchau. Eu não sei tirar a cabeça assim. Ah, esquece.